Apito Inicial 106, o programa de esportes da Universidade FM, o dia a dia dos clubes maranhenses, o esporte amador, esporte e saúde, histórias e personagens, comentários e opiniões na medida certa. Apito Inicial 106, Apito Inicial 106, onde a bola rola redonda no gramado da informação. Com Heraldo Moreira, Maísa Pestana e Pedro Reis. Todo sábado, às 11 da manhã, na Universidade FM. No ar, Apito Inicial 106. O resumo esportivo semanal da Universidade FM. Com Heraldo Moreira, Maísa Pestana e Pedro Reis. Heraldo Moreira. Meus amigos e minhas amigas do Apito Inicial 106. Hoje é 21 de setembro de 2024, sabadão, 45ª edição do programa. E 21 de setembro é dia do... radialista é tão importante, né, Gília, que tem duas datas. Eu já ia falar, foi outro dia, gente. Foi, mas é porque tem duas datas, Maísa. Tem uma data oficial, que é da lei que foi criada há alguns anos, que é em homenagem ao Ari Barroso, que é considerado o patrono do radialismo. Mas essa data de hoje é a data histórica, a data tradicional, antes dessa lei, porque é o dia em que foi criado o primeiro piso salarial do radialista, que continua sendo piso até hoje. Eu já ia perguntar. Não, realmente. E aí eu estava pensando a caminho daqui, eu estava pensando o seguinte, Giza, Maísa, Paulo, tem algumas profissões que são extremamente importantes, como radialista. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. As pessoas só tinham acesso à informação graças ao rádio. Sim. Foi a única coisa que não parou. O resto tudo parou. Outra profissão muito importante, professor. Só que as duas têm um traço em comum. O salário... É o salário? Não, na feira de profissões aqui, a bancada, né, da comunicação estava lotada sempre. Precisa de 3 empregos para ter um salário digno, precisa de várias coisas. Não tem um sindicato, mas tem engajamento. Tem engajamento. Eu digo isso, professor Paulo, radialismo é, acima de tudo, paixão. É paixão. Eu digo, inclusive, para os meus alunos de direito, porque eles perguntam, professor, o senhor faz rádio até hoje, gosta muito, a gente percebe isso, mas foi para o direito. Eu falei, direito é prostituição intelectual, é para ganhar dinheiro, porque radialismo não dá dinheiro, mas é o que eu amo fazer, é a minha grande paixão. Acho que na hora que a gente nasce ali, Deus diz, você será radialista e sofrerá eternamente, mas será radialista. Eu acho, né? Deve ser, porque está no sangue, né? É uma cachaça esse negócio aqui. É, realmente. Bom, você estava acompanhando o Top 106 com a querida Giza Franco. Teve participação, inclusive, você percebeu, do nosso companheiro Adalberto Júnior, que está lá na Space Week Nordeste, no São Luís Shopping, um evento da Universidade Federal do Maranhão, extremamente importante. Eu estava ouvindo a reportagem do Adalberto com o professor Walter Nunes, querido amigo, professor Walter Nunes. E ele fez questão de destacar, olha, tem um espaço Kids aqui. Eu falei, vou levar meus guris lá para ver esse espaço Kids, que deve ser legal. Até porque, por coincidência, o Hiltinho na escola agora está fazendo um trabalho sobre o espaço, sobre os planetas. O Hiltinho está fazendo um trabalho, para mim, foi a informação do dia. Ele é ótimo. Bom, a direção executiva é da professora Josi Bastos, a coordenação de núcleos é do professor Paulo Pellegrini. Na mesa de áudio, a comendadora Giza Franco. Na mesa de vídeo, o professor Paulo Pellegrini, com apoio da Maísa Pestana. Eu estou mais apoiando aqui de estar perto mesmo. Sim, é isso, apoio simbólico. Bom, agendinha do nosso Apito Inicial 106. O advogado José Luiz,
o craque de bola, o Vitor Negreiro. Domingo passado eu estava vendo lá mais uma partida do nosso torneio. São 3 tempos de 10 minutos. 2 primeiros tempos, o Vitor em campo, o time dele ganhando de 2-0. Aí ele cansou, saiu no último tempo. Entrou outra pessoa lá. Coincidência ou não, o outro time virou 3-2. E o time dele perdeu. Primeira derrota. É muito bom de bola, o grande Vitor Negreiro. Tem estrela, né? Também. O engenheiro Adolfo Rocha, aí o pessoal tá tirando onda com ele depois, na resenha, né? Porra, Vitor, teu time perdeu a primeira no campeonato. Eu não perdi. Quando eu saí, estava 2-0. Perfeito. Eu não perdi nenhuma até agora. Perfeito. O engenheiro Adolfo Rocha, outro craque de bola e craque também da academia, é professor da USP, mas mora aqui em São Luís. Professor Paulo Barros, outra fera da academia. O repórter esportivo Pedro Victor e o sargento Henrique Santos. E você pode participar do programa, hein? Mande mensagem no chat do canal Apito Inicial 106, lá no YouTube, Apito Inicial 106. Ou mande pelo WhatsApp, 98, é o DDD, 992172647. Vou repetir, 98, DDD de São Luís do Maranhão, 992172647. E agora sim, vamos ao bom dia oficial dela, Maísa Pestana. Maísa Pestana. Muito bom dia, professor Heraldo. Bom dia para todos os nossos amigos ouvintes aqui do nosso Apito Inicial 106, na Super Rádio Universidade, a nossa equipe, né, brilhante. Que eu me sinto assim muito privilegiada de estar um sábado de manhã aqui, José Franco, fazendo a mixagem aqui do programa, Paulo Pellegrini comandando as câmeras, uma coisa ou outra, né, professor? Pensando por esse lado, realmente, nós somos privilegiados, né? Não é todo mundo que pode fazer um programa com essas duas feras operando, né? Áudio e vídeo. É brincadeira. Bom, vamos para o destaque do esporte? Destaques do esporte. E a gente começa com o Macão da Ilha. Motoclube. Moto, mas eu tenho uma informação que não é muito boa para o torcedor do Moto. O torcedor do Moto está empolgado, né? Porque a nova diretoria, planejamento e tal, coisas muito bem, boas. Sub-19, já classificado muito para as quartas. bem, no Sub-19, arrebentando, né? Liderando, ok. Mas eu conversei bastante na quinta-feira à tarde com o Evandro Marques. E ele me disse que ainda não está fechado com o Moto. Por quê? Ele está recebendo muita pressão da família. Porque o Evandro já está com quantos anos? Eu não sei exatamente. Professor, mas eu tem acredito que 72. Por aí, né? 72 anos. Não precisa mais de futebol em termos financeiros. Felizmente tem uma vida muito bem resolvida. Ele e toda a família, a esposa dele é médica, enfim. E aí, eles não querem mais que ele se envolva com futebol, porque significa dizer, diariamente, de domingo a domingo, tem que estar em treino, tem que estar em jogo, tem que estar viajando, tem que estar resolvendo pepino toda hora, que é isso que faz um diretor de futebol. E não querem que ele passe mais por essa vida, por esse estresse. Só que aí entra aquilo que a gente estava falando aqui na abertura do programa, a tal da cachaça, né? É uma cachaça também para o Evandro aquilo ali. Ele adora esse mundo, adora essa vida, e aí está balançado, né? Quer muito, até atendendo a uma solicitação minha e do presidente da Federação Maranhense de Futebol, porque o Moto precisa voltar a ser forte para que o futebol maranhense seja forte, e daí ele está balançado, mas que está pensando muito, está avaliando muito,
está entre a cruz e a espada ali, não é? Mas, enfim, não é de toda uma boa notícia para o torcedor rubro-negro, não é, Maísa? Professor, eu acho que é a pior das notícias para o rubro-negro, ainda mais se avizinhando do que era proposto para ser a maior pré-temporada, né, do Motoclube, que iniciaria na segunda quinzena de outubro. Então, assim, para encontrar um diretor de futebol do nível do Evandro Marques, que eu acredito que é o que o Motoclube precisa, assim como era o que o Maranhão Atlético Clube precisava naquele momento, é muito difícil. E eu não sei se existe no mercado alguém com o conhecimento que o Evandro tem e com a experiência, né? Isso. Então, é uma notícia péssima, acredito, para o Motoclube de São Luís. E o Evandro, ele tem uma vantagem, que é o seguinte, ele tem uma agenda cheia de nomes de jogadores jovens, talentosos, sem vícios, que estão querendo aparecer no mercado da bola e que aceitam valores pequenos, que é exatamente o que o Moto precisa, que foi, como você disse bem, o que o Maranhão fez. É o mesmo caminho que o Moto tem que trilhar, sabendo que lá na frente vai ter que dar uma guinada, como aconteceu com o Maranhão, porque chega um momento em que esses caras despertam, despontam, aparecem no mercado, atraem interesse de outras equipes e o Maranhão não teve condição de segurar esses jogadores. Vai acontecer a mesma coisa com o Moto. Mas para startar, não tem outro projeto. Porque não tem como já fazer um time pagando caro, pagando para jogadores rodados, tarimbados, bons, craques, para chegar e arrebentar, ganhar tudo, porque não tem dinheiro para isso, né? Não tem orçamento para isso. Principalmente levando em consideração que o Moto não tem calendário para o ano de 2025. Exatamente, o Moto tem a pré-Copa do Nordeste e o Campeonato Maranhense só, né? Pré-Copa do Nordeste pode significar um único jogo, até porque o adversário que ele pega pela frente é um adversário muito difícil, é o Retrô, não é isso? Professor, eu acho que é o Retrô, é muito difícil, muito complicado. E o Campeonato Maranhense extremamente deficitário. Então, o Moto só tem uma certeza, vai gastar muito, mas não vai ter receita. Então, precisa gastar bem, gastar pouco, gastar certo. E aí, Maísa tem toda a razão. Quem é a pessoa no futebol maranhense com esse perfil para entregar esse tipo de resultado? Gastar bem, gastar pouco, gastar certo. Evandro Marques, eu não vejo outro, sinceramente. Pode até existir, mas a gente desconhece. Pode ser alguém que esteja aí querendo também, né? Que é mais uma notícia, mais uma notícia ruim para o futebol maranhense como um todo. Porque a gente perdendo nomes como o Evandro, de afastamento do futebol, né? Por motivos familiares que sejam, a gente perde muito, né? No que pode ser o Motoclube, no que pode vir a ser qualquer outro clube maranhense que pudesse ter um elenco montado por ele, né? Verdade. Bom, e é isso. Acho que sobre o Moto deu, né? Mas não tem mais. Acho que é isso, professor. Novidades. Então vamos agora sim falar do Macão da Ilha. Maranhão Atlético Clube. Maranhão Atlético Clube. O seu nome é destruído, que grandeza é emoção. Maranhão. E mate ninguém melhor para falar as últimas do que a própria Maísa Pestana. Pois é, professor, o Maranhão aí está às vésperas do seu aniversário, né, de 92 anos, e continua naquele projeto de anunciar contratados e contratos renovados, né? Durante essa semana, o Maranhão confirmou o contrato renovado do André Radija, lateral esquerdo, também do meia Pedro Guilherme, volante do Maranhão Atlético Clube, e aí, nessa mesma publicação, confirmou que o Bedeu também continua para o elenco de 2025. Também durante essa semana o Maranhão Atlético Clube oficializou a contratação do Railson, que já era especulada, né, há muito tempo. E o Maranhão confirmou a contratação do Railson, volante meio de campo também, e confirmou mais 4 contratos que permanecem para o ano de 2025. O Emerson Vagalume, Dieguinho, atacante, e Kessinho e Barreirinhas, que subiram da base esse ano de 2024 e permanecem no Maranhão Atlético Clube para o ano de 2025. Então deixa eu atualizar aqui a minha lista, porque ela já está desatualizada. Eu só tinha 9 nomes aqui. Vamos lá, Maísa. Goleiros, Jean e Vitão.
Dois, Perfeito. né? Lateral direito, nenhum por enquanto. Por enquanto, não. A expectativa é que o Franklin permaneça, que volte do futebol da Eslováquia e permaneça no Sério? Maranhão Atlético Clube. Mas por quê? Não está bem lá? Porque eu acredito que lá é uma ele está temporada ganhando pequena. muito mais. Mas Ele foi contratado por pouco tempo. Sim. Então existe a possibilidade do Franklin. Grande lateral. Melhor lateral do campeonato desse ano. Aí, zagueiros, Maicon e Fernando. Perfeito. Lateral esquerdo, André Radija. Volante, só o Railson, por enquanto, não? Pedro Guilherme também e Mas Bedeu. Pedro não é meia? O Pedro Guilherme, ele é volante, né? Ele é volante. O gol, né? Tá anunciado como meia, mas ele é volante. Atuou como volante nessa temporada de 2024. Então, Pedro Guilherme e Railson. E Bedeu também. Bedeu também. Bedeu. Ok. 3 volantes. Aí, o Vagalume é que é meia. Isso, Vagalume Vagalume é meia. meia. Atacante, Dieguinho. Perfeito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, Barreirinhas na lateral direita. Ele é lateral direito. Isso, da base do Maranhão, está disputando o Campeonato Sub-19, jogou alguns jogos da Série D e também do Campeonato Maranhense desse ano de 2024. E o atacante Quecinho. 12. Atacante Quecinho. Tá. Então são 12 jogadores, né? 12 eu não estou contando com o Franklin, só 12 aqui. Beleza, bom, já tem um time, pelo menos, né? O Maranhão. O Moto, ao contrário, ainda não tem nenhum jogador confirmado. Até o menino que está despontando lá no Sub-19, o Jean, que não é do Moto, é de um empresário. Está só cedido ao Moto para jogar o Sub-19. Quer dizer, talvez nem vá para a Copinha. E é complicado, né? Porque o Moto... foi dito que o projeto era absorver os jogadores do Campeonato Sub-19 para o profissional do ano que vem, né? Pelo menos era essa a proposta que eu sabia, vinda lá do Rubro Negro, né? E agora, perdendo a maior estrela, né? Assim, não mas eu não tendo sei a maior também, estrela, né? Se o empresário, a não ser que ele já consiga encaixar ele agora no time. Porque se não conseguir, a melhor vitrine para ele é a Copinha. Perfeito. Né? Muito melhor do que o Maranhense Sub-19. O projeto que se especulava no Motoclube era que os jogadores fossem para a Copa São Paulo, né? Disputassem essa Copa São Paulo e se não fossem vendidos, se não conseguissem propostas melhores, serem absorvidos pelo profissional. Então... Bom, essa informação de que o Jean não pertence ao Moto Sem Empresário foi passada pelo companheiro Daniel Amorim, lá na Timbira, no jogo rápido, acho que da quinta-feira passada. Depois, na sexta-feira, no meu programa, no Giro Esportivo, teve um ouvinte que disse, olha, isso é balela, o jogador é do Moto sim. Mas entre a informação do Daniel, que certamente ele colheu junto à diretoria do Moto, e a informação do torcedor, com todo respeito ao torcedor, eu fico com a informação do Daniel. Eu prefiro crer que ela é verdadeira, né? O Daniel é muito criterioso ao apurar qualquer informação. Bom, acho que do Maranhão já deu também, né, mãe? É isso, professor. Então vamos falar agora da Bolívia, querida. Sampaio Correia. O Sampaio tem duas informações assim para a gente destacar, mas a primeira é a da justiça desportiva, né? O Sampaio tem 2 processos importantes na justiça desportiva e tem um na justiça do trabalho, que é o do CAVI. Esse aí está sem novidades. Os da justiça desportiva, que na realidade ainda estão na fase pré-processual, são 2 inquéritos, 2 investigações. Um teve andamento ontem, o outro está parado. O que está parado, que é o mais importante, que é o do Caxias, né? Onde o Sampaio pode determinar a sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Mas o outro, que não implica nisso, na permanência na Série C, mas pelo menos vai servir de exemplo, de punição para os jogadores, o Rafael Luiz e o Jonathan Varela, Só uma correção, professor. Só o Jonathan Varela foi denunciado. A investigação é só do... Isso, o Rafael Mas Luiz. o Sampaio, acho que apresentou notícia de infração dos dois, só que abriram um inquérito... Eu também acreditava que tinha sido dos dois, mas o Pérez confirmou no jogo aberto que eles só denunciaram, só fizeram a notícia de infração do Jonathan Varela. Tá, eu não sabia desse detalhe. Pensei que tinha sido os dois, que a primeira notícia que saiu do Sampaio, do próprio Sampaio, foi essa, né? Aquela nota que eles divulgaram. Eles viram melhor as imagens, acredito que também deve ter conversado com os jogadores e viram que o Rafael Luiz foi mais uma questão técnica mesmo. Eu disse isso
várias vezes. Ele disse, olha, aquilo ali não foi má fé, aquilo ali é ruindade mesmo, aquilo é ruim. Mas depois, alguém de dentro do Sampaio, que eu não vou citar o nome, me disse, olha, não é bem assim. Lembra daquela cotovelada que ele deu, sem a menor necessidade, no jogo. Lembra que ele várias vezes fez também pênalti, fez faltas desnecessárias. Aquilo ali não era só ruindade, era reincidente, era proposital. A gente foi avaliar, inclusive, a quantidade de cartões que ele tomava, que era uma constante. Ele foi o jogador que mais ganhou cartões vermelhos enquanto participou da Série C. Pois é. Então, que tudo isso levava a crer que ele também estaria envolvido com alguma coisa ilícita, escusa, enfim. Então, assim, eu pensava que tinha denunciado os dois. Mas o Jonathan Varela, sem dúvida alguma, que foi a atitude mais suspeita, né? Mais estranha, mais absurda. E ontem o Pérez Paz confirmou para mim que todo mundo foi ouvido. A partir das 9h30 da manhã, os vários depoimentos virtuais que estavam marcados foram todos colhidos. Treinadores, jogadores, os dois treinadores, né? O do Sampaio à época, o do ABC à época, o presidente do ABC, presidente do Sampaio, árbitro da partida e Jonathan Varela. Exatamente, que todos foram ouvidos. Então, está andando, né? Deveremos ter novidades no futuro. O problema é que não afeta em nada a permanência do Sampaio na Série C. Apenas deve servir de punição para o jogador, para servir realmente de exemplo, até o efeito pedagógico da medida. O Sampaio pediu a princípio suspensão. Sim. Para o jogador. Pois é. Agora, o outro assunto que eu quero falar, Maísa, é a questão da parceria que o Sampaio está fazendo com o Fluminense do Piauí para disputar a Copa do Brasil Sub-20. Primeiro, eu levantei até essa bola aqui. O time tem que ter divisão de base, é uma exigência legal. Eu procurei e não achei. Fiz a pergunta para o Pérez Paz, vice-presidente Sampaio, que é especialista em direito desportivo também, e ele disse que, até onde ele sabe, também não é uma exigência legal, mas ele não tinha certeza que ele iria até pesquisar isso. E aí, de repente, aparece essa história de que o Sampaio vai disputar a Copa do Brasil Sub-20, mas como desarticulou a base, vai fazer uma parceria com o Fluminense do Piauí. Isso me leva a crer o quê? Que tem a exigência. Porque, do contrário, eles não iam participar. Não precisariam de outro clube também, né, professor? Poderia usar alguma escolinha de base aqui. Pois é. E aí, eu no programa Giro Esportivo, lá da Timbira, eu questionei isso. Por que não fez parceria com uma equipe daqui, pô? Por que foi fazer com o Fluminense? Eu fico preocupada, professor, porque a gente sabe a condição do futebol do Piauí, né? Não é das melhores. Consegue ser pior do que o nosso. Com certeza consegue ser pior do que o nosso. E aí a gente tem experiências recentes que foram muito frutíferas, né? Maranhão Atlético Clube e Amafute foram campeões maranhenses sub-17. E por que não fazer? Tem tantas escolinhas de base, tem tantos meninos bons aqui no Maranhão, que podem ser aproveitados inclusive pelo profissional. Aí, dois detalhes. Por que não fez com uma equipe local? Duas respostas para essa pergunta. Uma, porque há uma rixa do Sampaio contra as equipes. Por exemplo, Maranhão, jamais faria. Jamais. Com certeza. Devido também ao histórico sim, recente. a história do Cavido, Zé Augusto, etc. Dois, por que também que não fez? Aí tem uma questão contratual, porque se fizesse, já começa agora a Copa do Brasil Sub-20, se fizesse parceria com uma equipe local que esteja disputando o Campeonato Maranhense Sub-19, os jogadores todos teriam que se transferir para o Sampaio e deixariam de atuar pelo Maranhense Sub-19, porque tem que publicar no BID, etc. e tal. Mas tudo bem, podia, como você disse bem, pegar uma escolinha que não está disputando o Maranhense Sub-19, tem várias aqui com muitos bons resultados. Palmeirinha, Amafute, Eurofute, o próprio Cruzeiro, né? Pois é, mas o pior não é isso. O pior é o seguinte, em que bases que está sendo feita essa parceria? Cadê a transparência? O Sampaio está pagando alguma coisa? Não parece ter sido uma coisa de última hora, professor? Porque se tivesse sido algo planejado, não precisaria estar com essa preocupação de tirar jogadores de outro clube, né? Os jogadores já estariam com o Sampaio. Aí vem o grande detalhe, a certeza de que você tem razão, que foi de última hora. Porque o Pérez Paz declarou ontem para o Felipe Barbosa, não, para Natália Ribeiro, que é quem está acompanhando agora o Sampaio lá pela Timbira, e ele disse o seguinte,
que ainda não foi levado a público os detalhes da parceria, se tem dinheiro envolvido, se tem jogador que eventualmente, se for vendido, o Sampaio vai receber alguma coisa desse tipo. Porque ainda estão acertando os últimos detalhes. Depois que acertar os últimos detalhes, aí que vão divulgar tudo. Então, você tem toda a razão. Mais uma vez, a tal da gestão. Isso é gestão. Isso é gestão. Mas, enfim, temos mais a falar sobre a visita que o presidente da federação, Queria juntamente... também tocar no assunto de que o presidente do Caxias foi ouvido essa semana. Ah, sim, verdade, no inquérito do caso do Caxias. Vamos. E depois do intervalo a gente fala sobre isso. Já? Tá tempo agora? Não. É melhor deixar para depois do intervalo, porque ainda tem a parceria também. A participação do Adalberto Júnior, direto lá do shopping. Então, na volta, a gente fala sobre essas questões aí, da visita que o secretário de Esportes e Lazer do Estado, Naldir Lopes, e o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, fizeram ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, nessa semana, para tratar do jogo da seleção brasileira aqui em novembro. Tem novidades sobre isso. Mas a gente fala sobre isso e outros assuntos daqui a pouco na volta do intervalo. Estamos apresentando Apito Inicial 106. A Paulinas apresenta os novos livros da coleção Comunicação Pastoral, essenciais para a Igreja Sinodal. Missionários no ambiente digital. Em nome de quem? A missão do agente da Pastoral da Comunicação e Pastoral da Comunicação em chave sinodal. Descubra como esses livros podem enriquecer a prática da comunicação pastoral. Você encontra na Paulinas. Rua de Santana, 499. Telefones 3232-3068 e 98403-9706. É saúde? Fale com o especialista. Toda quarta, 9 da manhã, na Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Apoio Hospital Universitário da UFMA. Maravilha, vamos aqui dentro do intervalo do apito inicial 106 voltar ao São Luís Shopping, onde está acontecendo a Space Week Nordeste. Quem está lá? O premiado companheiro, competente companheiro, Adalberto Júnior. É isso aí, Heraldo. Bom dia novamente aqui, o pessoal que estamos chegando agora, né? Quem não estava escutando, a gente já entrou mais cedo aqui com mais informações direto do São Luís Shopping, onde acontece a Space Week Nordeste 2024, nesse momento mais voltado para a sociedade, já que o evento aconteceu durante a semana, está acontecendo durante a semana, né? Desde o início da semana, na Universidade Federal do Maranhão. Olha, aqui tem muita coisa rolando, viu, Heraldo? E equipe também do apito inicial. Aqui tem até oficina, olha só, de foguetes, né? Sirius Rocket. Aqui tem oficina, vai ter palestra, né? Entre elas, mudando o futuro da mobilidade espacial com propulsão híbrida, com Arthur Badu, que é do Laboratório de Jato Propulsão, e, aliás, que também vai falar sobre o Laboratório de Jato Propulsão com o professor Gui da NASA, cientistas de Alcântara rumo ao futuro espacial e sustentável, com o professor Alex Barradas, que é da UFMA, Nordeste Brasileiro, nosso trampolim, professor Henrique, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, astroturismo em terras indígenas, conectando céus ancestrais à modernidade, com a professora Daniele, que também é da UFMA. E por falar em Universidade Federal do Maranhão, que tem um stand também aqui nessa feira, entre os 10 stands tem o da UFMA, né? E a gente vai conversar aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade e também ao evento, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade. É uma honra estar aqui na feira do Space Week, né, que está acontecendo aqui no São Luís Shopping, esses 2 dias, sábado e domingo. Por isso eu convido toda a sociedade para participar, né, e conhecer as tecnologias aeroespaciais, trazer suas crianças para as oficinas, né, incentivando aí, né, essas crianças para seguir, né,
a profissão aí na área de aeroespacial, né? E também aqui para os adultos, aqui nós temos várias instituições presentes, como a Agência Espacial Brasileira, o Centro de Lançamento de Alcântara, né? O estande da UFMA, né? Aqui também do consulado e da Embaixada Americana, né? Mostrando exatamente, né, o que tem de novo, né, e o que a gente pode esperar, né, das tecnologias aeroespaciais, né, e isso aí é uma ação, né, dentro do nosso encontro, né, do Space Week, né, que hoje finaliza, né, com esses 2 dias aqui no São Luís Shopping. Então eu convido a todos e a todas para participarem aqui e conhecer, né, essa feira que nós estamos fazendo, né, podemos chamar de feira, onde teremos todas as informações, né, e apresentação, né, inclusive lançamento de foguetes, né, para as crianças, para os adultos. Então são várias atividades que nós teremos aqui e que as pessoas podem participar gratuitamente. Maravilha. Reitor, a presença da Universidade Federal do Maranhão aqui nesse momento, né, além da AGUFMA, tem a TV UFMA aqui, a gente da Rádio Universidade, né, nesse movimento, né, a favor, claro, da ciência. E eu queria que o senhor falasse sobre justamente um evento dessa grandiosidade, está sendo puxado para cá, para a Universidade Federal do Maranhão, né, com presença, inclusive, internacionais, é isso? O que isso demonstra? Nós tivemos aí, na verdade, o Space Week, chamado Space Week Nordeste, um evento que está percorrendo todas as capitais do Nordeste. Nós já tivemos, né, a primeira e segunda edição em Fortaleza, e agora a terceira edição está sendo realizada aqui na nossa instituição, com a coordenação da nossa instituição, né, a UFMA. E esse evento é um evento internacional, né? Nós tivemos inclusive aqui, né, a presença, né, da embaixadora americana, né? Tivemos aqui a presença de empresas internacionais como a Ion Space, né, que deve daqui a alguns meses fazer mais um lançamento de foguetes no Centro de Lançamento de Alcântara, e com as parcerias, né, que nós já conhecemos aqui das outras instituições e também, né, do próprio Centro de Lançamento de Alcântara e a Agência Espacial Brasileira. Maravilha. Acabei de conversar aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho. Obrigado, reitor. Eu que agradeço, né, e convido novamente a todos e a todas a participarem sábado e domingo aqui no São Luís Shopping. É uma amostra gratuita, né, que podem trazer, inclusive, seus filhos, né, para poder ter atividade aqui nas nossas oficinas. Maravilha. O reitor da Universidade Federal do Maranhão chamando para esse evento, tem 10 estandes aqui, um espaço com palestras, isso, e também espaço kids para a criançada, que é muito bom ter também a presença de crianças desde cedo, já entrando no mundo das tecnologias, da produção científica, do espaço, acima de tudo. Heraldo, eu volto com você falando de futebol, porque tem muita tecnologia no futebol também, não é isso, Heraldo? Com certeza, querido. A gente vê cada vez mais, Adalberto, a tecnologia sendo aplicada em todos os esportes, né? Inclusive no futebol. E é isso, meu amigo. A ciência prevalece, a ciência que vale. Quem é negacionista está muito ultrapassado. Está de volta à Idade Média. Grande abraço, Adalberto. Abração. Até a próxima. Daqui a... Você está ouvindo Apito Inicial 106. Logo mais, na Universidade FM, meio-dia, o Samba Pede Passagem. 2 horas, Super Tarde 106. 6 horas, Noite 106. Conheça a jornada de alfabetização em municípios do Maranhão, destinada a ampliar a inclusão social e a qualidade de vida de jovens, adultos e idosos em municípios do estado por meio da alfabetização. Cidades contempladas: São Pedro dos Crentes, Sambaíba e Nova Colinas. Um projeto viabilizado pelo Convênio de Cooperação Financeira entre Fundação Banco do Brasil e Fundação Sousandrade e pelo Acordo de Cooperação Técnica entre Fundação Sousandrade e Secretaria de Estado da Educação. Uma iniciativa para o fortalecimento da educação em nosso país.
Nas farmácias brasileiras você vai encontrar tudo em medicamentos, venha pro melhor lugar. Aqui tem qualidade e o melhor preço, venha ver. Um bom atendimento tem pra te oferecer. Farmácias Brasileiras, com teleentrega, 24 horas de domingo a domingo. Fazemos aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial, teste de glicemia e muito mais. Agora em 2 endereços, no Rio Amazonas Center, loja 101 na Forquilha, e na Estrada da Maioba, no APA Center, loja 8, Farmácias Brasileiras. Contatos 3304-8021 ou WhatsApp 989-8863-1023. Quer se sentir acolhido e realizado pelo ensino que recebe? Na Faculdade Laboro você encontra respeito, harmonia e conquistas. Teoria e prática juntas com metodologias modernas e tecnologia de ponta para um aprendizado inovador. Atendimento personalizado, acompanhando cada desafio e vitória dos nossos alunos. Faculdade Laboro, o apoio que você precisa, o futuro que você merece. Acesse nosso site laboro.edu.br e comece seu sonho agora. Estamos de volta. Apito inicial 106. Heraldo Moreira, Maísa Pestana. Estamos de volta aqui pelo Apito Inicial 106 na Universidade FM, porque você sabe, o mundo se move sempre mais na 106.9. Maísa, conforme prometido, vamos tratar rapidamente de 2 assuntos. Começamos com você falando sobre o processo lá do Caxias. É isso, professor. O processo do Caxias está naquela fase de inquérito, assim como o do Varela, né? Onde os principais atores estão sendo ouvidos, né? Nessa fase de oitiva. E um deles, talvez o principal, e que todo mundo quer ouvir, até porque o Caxias ficou muito em silêncio, né, nesses últimos dias, é o atual presidente Mário Erlang, que foi ouvido aí nesse inquérito. E depois disso, saiu dando declarações de que estaria bem mais confiante do que antes. O que deixa o boliviano preocupado, né? A torcida maranhense, no geral, preocupada. Porque se um lado está confiante, significa que algo aconteceu. E algo aconteceu porque o presidente do Caxias foi acompanhado do presidente da Federação Gaúcha, nesse processo de oitiva, e depois fizeram uma visita de cortesia ao presidente da CBF. Então, é aquilo que a gente vem destacando, principalmente no giro esportivo, que eu venho destacando. A decisão vai ser política e os movimentos políticos estão sendo feitos, né? No tabuleiro do xadrez político aí, parece que quem está dominando o centro é o time do Caxias, né? E no xadrez, assim como no futebol, quem domina o centro ganha o jogo. Tem que ter o meio de campo, né? Pois é. Bom, a outra informação importante dessa semana, mas eu tive uma reunião na terça-feira da semana passada com o presidente Antônio Américo, voltei a falar com ele nesta terça-feira que passou agora, sobre um movimento que a gente está tentando fazer aí, criar um conselho de desportistas, que é para quê? Para discutir o futebol maranhense, apresentar sugestões, soluções. E ele me disse o seguinte, eu só posso aprovar a ideia, por ele disse que já está aprovada, mas ele só pode aprovar na federação depois que ouvir os demais diretores da federação. E não fez isso porque iria para o Rio, junto com o secretário Naldir Lopes, para fazer também uma visita ao presidente da CBF. E o motivo? O jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro aqui no Castelão. E sobre isso, depois dessa reunião, que já aconteceu, Antônio Américo, Naldir Lopes e Edinaldo Rodrigues, ele me mandou um áudio ontem à tarde dizendo como é que tinha sido essa reunião. Boa tarde, Heraldo. Ainda não está confirmado, né? Nós fizemos a reunião, o secretário Naldir fez uma exposição para o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF,
sobre os trabalhos que estão sendo feitos, sobre as reformas que estão sendo feitas, o que já foi feito, o que está faltando, prazos para conclusão. Foi uma reunião bem proveitosa. O presidente ficou de entrar em contato com o pessoal da Conmebol para pedir uma nova vistoria que deve acontecer só em outubro. Não está ainda certo que vai acontecer o Jogo do Brasil, mas ainda não está descartada a possibilidade. Depende aí só da conclusão das obras e da fiscalização da Conmebol para poder bater o martelo e confirmar ou não, né? Tem que se ter em consideração que talvez não se confie diante das circunstâncias que foram encontradas no Castelão, mas a gente tem esperança que isso vai acontecer sim, até porque o ministro, o deputado Fufuca está interessado, ele também está trabalhando nisso, o governador também, através de Naldi, está trabalhando nisso, nós estamos trabalhando junto à CBF, não é de hoje que a gente trabalha junto à CBF nesse sentido, até porque desde quando nós entramos e vem sempre alertando quantos anos a Federação Brasileira não vai ao Maranhão. Mas é isso, vamos aguardar, o momento certo virá e com certeza será confirmado esse jogo. Pois é, a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado está correndo muito para tentar deixar o Castelão pronto. E em outubro, Maísa, teremos uma nova visita da Conmebol. Já teve uma, vai ter outra, para checar se está tudo funcionando. Mas é como disse o professor Paulo Pellegrini essa semana, na análise que ele faz diária aqui no jornal da Rádio Universidade FM, ainda que não aconteça esse jogo, é bom para o futebol maranhense, porque o Castelão está sendo só de ver dois telões funcionando. Aquele placar eletrônico do Castelão que estava lá era o da inauguração, gente. Não era nem, acho que não era nem analógico, era valvulado. E outra, o meme novo na internet, toda semana roubava a fiação. Pois é. Toda semana roubava a fiação. Aí um jogo tinha uma placa acesa e outra no outro canto. E aí tinha que adivinhar. Exatamente. O lado esquerdo já não funcionava mais. Agora não, agora já colocaram para dentro, não para fora, que é para evitar esse negócio do roubo, e dentro de uma grade. Quer dizer, só se levarem com a grade. Vai ter que levar o que não é de todo. Lá no Rio de Janeiro, o cara tem na cidade do Rio aqueles relógios, que tem em São Paulo também, que marca a hora, a temperatura, não sei o quê. Um prefeito do interior do Rio de Janeiro teve a capacidade de mandar arrancar um relógio daquele do Rio para inaugurar na cidade dele como obra dele. Então tudo é possível nesse meu Brasil varonil. Vamos lá. Agora é hora de quê, Maísa? Agora vamos de tempo de opinião com o professor Paulo Pellegrini falando sobre a discussão de fair play financeiro no futebol brasileiro. Tempo de opinião. Alô, amigos do apito inicial 106. Do tempo de opinião de hoje, o debate sobre fair play financeiro, diante de tantas grandes contratações milionárias que andam acontecendo no futebol brasileiro. Depay no Corinthians, De La Cruz no Flamengo, Almada no Botafogo, Bright White no Grêmio. Quando não são contratações caras, são salários altíssimos, que serão pagos durante muitos meses. Essa vinda de craques nível Copa do Mundo para o nosso futebol tem reacendido o debate sobre a adoção ou não de um fair play financeiro por aqui. A pergunta básica é: deveria haver algum limite para esses gastos? Porém, hoje essa pergunta está tendo como pano de fundo apenas uma crítica que varia entre mero ciúme de ver um rival contratando e o receio de uma hipotética falta de competitividade a partir de agora. São discursos que deixam claro apenas que, na verdade, os dirigentes que criticam fariam as mesmas contratações se pudessem, quando não tem dinheiro, ou se quisessem quando tem, mas optam por times mais baratos. No nosso ponto de vista, a verdadeira crítica a esse movimento de contratações e, portanto, o verdadeiro ponto a ser discutido sobre fair play financeiro no Brasil deveria ser outro. Deveria ser sobre como aparentar ter capacidade de investimento com dívidas vultosas nas costas. Estar devendo 500, 600, 700 milhões, 1 bilhão e continuar fazendo a dívida aumentar. Nenhum clube pode ser criticado por se organizar financeiramente e colher os frutos gastando o que tem.
nem que seja com contratações milionárias. O que parece estranho é planejar gastos futuros nessa mesma casa de milhões e ano após ano os números referentes às dívidas só crescerem. Claro, em tese isso não é proibido, mas se não tem como ser proibido, no mínimo é um ponto de atenção, um ponto de irresponsabilidade que deveria preocupar o seu torcedor. Já vimos um exemplo recente, o Cruzeiro, que de time milionário, de contratações milionários, passou a uma agremiação falida e salva agora por conta de uma SAF. Essa ideia de fair play também ajudaria a ser sedimentada com uma divisão menos desigual de cotas de televisão. Claro, é um ponto polêmico, não estamos defendendo cotas iguais, porque os clubes têm sim tamanhos diferentes. Mas uma divisão que permitisse a mais clubes terem condições de também fazer investimentos. Para se ter uma ideia, na primeira divisão atual do futebol brasileiro, há pelo menos 8 times cujos orçamentos permitem apenas sonhar em não serem rebaixados. Condições mais iguais aqueceriam o campeonato, elevariam o nível técnico e exigiriam mais dos chamados grandes. Fora esse tipo de discussão, falar em fair play financeiro hoje é apenas invejar o vizinho que tem a grama mais bonita. Esse foi o nosso tempo de opinião de hoje aqui no Apito Inicial 106. Até a próxima! Até a próxima, professor Paulo Pellegrini, que está aqui conosco ao vivo também e sempre tratando de assuntos muito importantes, como é, por exemplo, essa questão do fair play financeiro. Bom, Maísa, nós estamos fora do ar no YouTube, tivemos um probleminha técnico, né? Não estamos transmitindo no YouTube, mas depois o programa vai ser disponibilizado lá só em áudio, no canal Apito Inicial 106. Então não tem como você participar pelo YouTube, mas pelo WhatsApp nós temos participação. Temos mensagens do Pedro Vitor falando que está ligado no Apito Inicial 106 através do aplicativo Rádiosnet, que você também pode ouvir pela internet no aplicativo Rádiosnet, se você não está conseguindo acessar o nosso YouTube. E no aplicativo também da Rádio Universidade FM, você pode ir no seu fornecedor aí, né, e baixar o aplicativo da Rádio Universidade FM. Beleza. Bom, e agora vamos com mais um quadro aqui dentro do programa, não é, Maísa? Isso, agora a gente vai de esporte amador com a Socorro Arocho, trazendo um giro sobre esporte amador com destaque para o ouro maranhense no Grand Prix Paralímpico de Judô. Apito Inicial para esporte amador. Neste fim de semana, o Fórum Jaracati marca presença na 4ª etapa do TMB estadual, uma das principais competições de tênis de mesa do Maranhão. A equipe do Fórum Jaracati é composta por 4 atletas: Paula Moraes, Ian Sá, César Valentim e Ronison Ferreira. A disputa da 4ª etapa do TMB estadual ocorre na AABB, no bairro do Calhau. Do tênis de mesa para o tênis de quadra, o São Luís Open de Beach Tennis é uma das competições mais aguardadas pelos amantes da modalidade. O torneio é válido pela última etapa do Campeonato Maranhense Oficial e valerá pontos no ranking estadual. O São Luís Open será realizado entre os dias 26 e 29 de setembro na Arena Domingos Leal. O Maranhão participará da 28ª edição do Campeonato Brasileiro de Karatê Shodokan, competição promovida pela Confederação Brasileira de Karatê Shodokan e que será realizada no mês de outubro na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A seleção maranhense será composta por 16 karatecas. Destes, 7 deles representaram o Brasil na disputa da 6ª edição do Campeonato Mundial de Karatê, que ocorreu no mês de julho em Tóquio, no Japão. E para finalizar com chave de ouro, ou melhor, com medalha de ouro, o Maranhão se destacou no cenário do judô paralímpico nacional, com a vitória do atleta Maicon Souza do Instituto Maranhense de Deficientes Visuais, que conquistou a medalha de ouro na categoria J2 para aqueles que possuem alguma percepção visual no Grand Prix Paralímpico de Judô no último sábado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Maicon venceu todas as 3 lutas da categoria, garantindo o primeiro lugar e levando para casa a medalha de ouro. O Grand Prix Paralímpico reuniu 180 atletas, encerrando o calendário 2024 da modalidade. Socorro Arocho para o Apito Inicial 106.
Beleza, e nessa mesma pegada aí do esporte amador, deixa eu ler a nota aqui enviada pelo nosso querido amigo Lelis, grande lateral esquerdo. No próximo domingo, amanhã, dia 22, às 8h30 da manhã, as equipes do Ajax e do Craques da Real se enfrentarão no campo da Real Promoções do Turu pelo Campeonato Society Boot 90. Esta será a partida de número 5 da segunda fase, valendo pela segunda rodada da competição, segundo turno. Nesse confronto, o Ajax tentará a segunda vitória, enquanto que o Craques da Real, após um empate no primeiro jogo, vai em busca de 3 pontos na tábua de classificação. Todos estão convidados a prestigiar este importante duelo e após a partida terá início a tradicional pelada de domingo. Então, meu time em campo amanhã, o Craques da Real. Maísa, para fechar o programa de hoje. Para fechar, vamos de Memórias do Esporte, ouvindo a primeira parte da entrevista do nosso querido Hugo Saraiva com o ex-atacante Hamilton, grande artilheiro do Motoclube de São Luís, né, professor? Dizem, eu não o vi jogar, mas dizem que foi um dos maiores artilheiros do Brasil e no futebol maranhense nem se fala. E olha que a gente tem uma tradição de grandes artilheiros, mas diz que o Hamilton botava todo mundo no bolso. Pena que não vi jogar. Memórias do Esporte. Que honra, hein? Uma lenda viva do futebol maranhense, aqui ao meu lado. Ele é simplesmente o 10º maior artilheiro do futebol brasileiro de todos os tempos. Na frente dele somente, hein? Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Dadá Maravilha, Friedenreich, Cima, e foi o grande artilheiro do Piauí. Você chegou a jogar contra o Cima, né? Joguei no Teresina. Eu tô falando dele, Hamilton Sadias Campos, o maior artilheiro da história do futebol maranhense e do motoclube. Hamilton, quantos anos já aqui em São Luís? Aqui em São Luís eu tô em 56 anos, mais 13 em Recife. São 56 anos já morando em São Luís. O que passa na cabeça de uma pessoa que foi ídolo do passado e é lembrado até hoje, Hamilton? Passa muita coisa, né? E hoje a gente vê um futebol moderno que se joga no peso da vontade mesmo de vencer na vida, né? Antigamente não se jogava futebol simples, porque sabia jogar futebol, era um futebol mais técnico, jogava com amor, com carinho também, né? Que fazia. Dava alegria às torcidas dos times que a gente jogava, que a gente jogava bonito. Então jogava mesmo amor à camisa? Amor à camisa, porque naquele tempo o dinheiro era pouco, a gente só jogava mesmo pelo amor mesmo. Ô Milton, é uma coisa que eu achei curiosa, quando eu preparei o livro do Motoclube de São Luís, inclusive eu tive a honra de ter a sua presença lá no dia do lançamento. De todas as pessoas que eu entrevistei para o livro, eu acredito que foi uma unanimidade colocarem você como o maior jogador ainda vivo da história do futebol maranhense. Acredito que não existirá outro. Com todo esse futebol, você já chegou a pegar reserva em algum time? Já cheguei a pegar reserva em Recife, porque mais só duas partidas, mas quando eu entrava eu acabava com o jogo. E até hoje, quando a gente fala em ex-jogadores do passado, todo o tempo você é citado. Sinceramente, desde quando você começou a jogar futebol, você imaginava ser um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e ser lembrado até hoje pela torcida? Não, nunca imaginei ser assim, tão bom ser falado, né, no momento, até hoje, ser falado meu nome. Eu não esperava isso não, porque eu nasci de uma família humilde, comecei a jogar futebol na praia, e de lá que eu saí para o jogo em campo em Gramado, de lá me saí bem. Hoje vim para... Não, tempo vim atrás, vim para São Luís, São Luís foi a Recife, Recife eu voltei a São Luís, fiquei de novo. Até hoje estou em São Luís, satisfeito, alegre, com saúde, graças a Deus. E olhando esses jogos aí, que eu fico até abismado nas pessoas perder gol de bala atrás. Hamilton, hoje, antes da gente falar um pouco sobre a sua carreira,
um conselho que você dá para essa garotada que quer começar hoje no futebol. Uma vez você me disse, em uma entrevista que eu fiz com você, que quem joga sempre na bola dificilmente é atingido pelo adversário. Então eu queria um conselho para você. Qual a fórmula para ser um Hamilton dos gramados? Para ter bastante atenção na jogada que vai fazer, e pensar rápido. O atleta tem que pensar logo rápido, raciocínio ser rápido. Se ele fizer rápido, ele se sai bem. E esse era mais ou menos o seu estilo de jogo, porque muita gente me falava que você tinha um futebol leve. Como era o seu estilo de jogo dentro do campo? Aí eu procurava jogar o que eu sabia, né? Jogo de corpo, drible, passe que eu dava. E sempre direção do gol. Meu drible era direção do gol. Beleza, esse papo muito gostoso aí do Hugo Saraiva está prestes a lançar o seu novo livro, dia 10 de outubro, está agendado, né? Com o Hamilton, ele volta na semana que vem. Mas agora deu, né? Valeu, Maísa Pestana. Muito obrigada, professor Aldo. Obrigada pela audiência, nosso querido apito inicial 106 desse sábado. Sábado que vem a gente está de volta. Que agora não é nem o samba que está pedindo passagem, é uma outra galera, né, professor? Então já está no horário, né? Direto, né? Não dá para fazer nada. 1 minuto? Então é isso. Muito grato pela sua audiência. Retornaremos no sábado que vem. Novas de esporte a qualquer momento na programação da Universidade FM. E daqui a pouco tem o Samba Pede Passagem com Anderson Rodrigues e Joel Jacinto. Pratique sempre pelo menos estes valores: empatia, ética, gratidão e humildade. Pense nisso e gol!